Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do LAC Concursos. É com muito prazer, muita satisfação. Estamos aqui para fazer os comentários iniciais da prova da Caixa Econômica do dia 30 de março de 2014. E com muita satisfação, quero fazer algumas considerações iniciais. Inicialmente, falar que temos a presença especial do professor Wendel. Seja bem-vindo, professor Wendel. E aí, galera, tudo bem com vocês? Obrigado, Luiz, pelo convite. Vamos aí fazer os comentários dessa prova de domingo agora. Ótimo, né? Meus amigos, minhas amigas, né? Então vamos começar aqui nosso grande aulão, que é o nosso comentário. Primeiramente, quero fazer uns comentários gerais. A gente vai analisar aqui a prova de conhecimentos bancários. Vamos analisar a prova de atendimento e marketing com o professor Wendel. E ética também. As demais disciplinas nós vamos verificar junto com os professores e a gente vai providenciar a gravação o mais rápido possível. Mas, meus amigos, minhas amigas, eu quero falar para vocês que foi o seguinte: a prova, a gente analisou ela em especial de conhecimentos bancários. Foram aí 50 questões, aproximadamente, de conhecimentos bancários. Foram 10 de atendimento, senhor? Foram 9 de atendimento e 6 de ética. Então, 9 de atendimento. Então, atendimento relacionado ao atendimento, marketing e vendas. Então, foram 61 questões de conhecimentos bancários. Dessas 61 questões, o professor já analisou até o presente momento, até a questão número 102, e sensação do dever cumprido. Uma sensação maravilhosa do dever cumprido, porque a gente fez um curso muito focado, com muita dedicação, foram horas e horas de aula, de gravações, de edições, responder e-mail e assim por diante, mas nós lavamos a nossa alma. Eu tenho absoluta certeza que o aluno que cumpriu as orientações pedagógicas, ele saiu muito bem, tá certo? É claro que das 61 questões, ainda mais da banca do CESP, nós temos aí um rol de 4 ou 5 itens apenas, tá certo? 4 ou 5 itens apenas, na qual durante o nosso curso o aluno não adquiriu o conhecimento necessário para adquirir o seu ponto, né? Então eu quero passar para vocês, primeiro eu quero passar um grande recado aí, né? Passa os slides, professor. Se você quer mandar um comentário para a gente, via Facebook, via e-mail, tá certo? Quer deixar registrado aí o seu agradecimento, a sua sugestão, a sua experiência conosco, pode estar encaminhando, porque agora nós criamos aqui no nosso site a página de depoimentos, né? E nós estamos cadastrando aí as centenas e centenas de depoimentos que a gente tem recebido todos os dias. Muito obrigado a todos, né? O microfone de mão tá beleza aí? Tá aberto? Dá uma olhada aí. Tá beleza. Ok. Então olha só, a partir de amanhã, tá certo? Nós estamos desenvolvendo uma ferramenta inédita aqui no LAC Concursos, que nós vamos ranquear os alunos. É isso aí, Nico? Fala aí, pode falar. Conforme a prova, né? Nós vamos fazer o cadastro de todas as categorias da prova e o aluno vai conseguir colocar o gabarito dele onde ele vai saber se ele está acima da nota de corte ou não. Então olha só, atenção, isso aqui é inédito, tá certo? Então o aluno vai ter um campo lá, amanhã já vai estar disponível, o gabarito deve ser publicado no final da tarde, professor Wendel, tá? Show de bola. Então o cara vai lá no nosso site, certo? Vai ter um banner lá, registre aqui o seu desempenho e verifica a nota de corte. Detalhe, a regra é a mesma que o CESP irá utilizar na correção. Então o aluno, pode passar o slide, professor, ele vai ter que marcar lá quantos acertos ele teve de língua portuguesa, quantas erradas, quantas em branco, assim, todas as provas que a gente vai ranquear o aluno, e com isso nós vamos conseguir ter a famosa nota de corte para a correção da prova discursiva. Bacana? Legal, meus amigos, minhas amigas? Então vamos fazer o seguinte. Professor Wendel, eu vou pedir, vamos fazer o seguinte. Você faz primeiro a de ética, tá certo? E aí você passa para mim, eu faço um pedaço de conhecimentos bancários,
aí você termina o atendimento, volta conhecimento bancário para a gente, para não ficar uma coisa monótona. Pode ser. E detalhe, Nico, você está acompanhando no Facebook aí? Estou até respondendo um aluno aqui que está perguntando se o aluno dele, o acesso dele já expirou, se ele vai poder acompanhar. Estou explicando para ele que ele pode acompanhar normalmente. Coloca lá no link lá. Já coloquei. Tá certo? Fala, professor, então a aula é sua aí. Só colocar as questões aqui de ética. Certo? Deixa eu dar uma ajuda para o professor aqui. Que aqui tem um esqueminha aqui, professor, que é esse sujeito aqui, ó. Aí tem aqui. Pronto, né? Aí, beleza. E vamos lá. Galera, boa noite então, né? Vamos comentar as questões de ética que apareceram na prova da Caixa nesse domingo. E depois, na sequência, né, as de marketing, vendas e atendimento. Antes de mais nada, né, só divulgar aqui para vocês, essas imagens que vocês estão vendo de um grupo criado no Facebook chamado Administração Total, onde eu contribuo com os comentários das questões no próprio dia da prova, também com a participação do professor Luiz Antônio nesses comentários. E convido vocês que têm Facebook a entrar no grupo Administração Total, hoje com mais de 3.000 questões comentadas já, mais de 20.000 alunos aí do Brasil inteiro, participando também com seus comentários, suas dúvidas, enfim. Ao entrar no grupo, deixa eu até mostrar aqui a janelinha do grupo para vocês. Ao entrar no grupo, vocês vão ter essa visualização, né, onde a gente tem aqui o cabeçalho, enfim. E aí percebam que logo no corpo do grupo, as pessoas vão fazendo comentários, colocando dúvidas, colocando outras questões. E aí então, ao entrar na aba Fotos, né, vocês vão ter acesso a todas as provas já comentadas. Então vamos voltar aí para as questões então colocadas aí na tela para vocês. Bom, deixa eu abrir aqui as de ética então. Então vamos lá. Nessa primeira questão, aqui no meu caderno, né, ela está como questão 37, mas eu vou ler a questão para vocês, já que a gente tem diversas provas, né, e provavelmente a sua numeração é um pouco diferente. Com relação à ética empresarial e ética profissional, julgue os itens a seguir. A ética empresarial surgiu do movimento da produção legislativa ocorrido em diversos países do mundo, visa regular as relações das empresas com seus clientes, seus funcionários e seus concorrentes, com base exclusivamente nos valores de mercado. Galera, essa questão está totalmente errada, não pela psicose do exclusivamente, né? Eu até falo que o aluno às vezes fica meio psicótico com a palavra exclusivamente e já quer colocar errado, né? Que toda verdade absoluta que as bancas colocam, a questão estaria errada. O que não é uma realidade. 90% das questões que afirmam uma verdade absoluta realmente são erradas, mas não esqueçam que pode estar na sua frente aquela questão que faz parte dos 10%. Por que essa questão está errada? Além do exclusivamente. A questão coloca que a ética empresarial surgiu do movimento de produção legislativa ocorrido em diversos países do mundo. A produção legislativa, se você associar a leis que países criam, que o Estado cria, pensando em ética empresarial, teve sim alguma influência. Mas a gente deveria interpretar muito mais a legislação, a produção legislativa no sentido das próprias organizações criando seus próprios códigos de ética. O que foi uma tendência a partir dos anos 60, 70, onde as organizações realmente começaram a fazer isso. Mas afirmar que a ética empresarial surgiu deste movimento de produção legislativa, já, ao meu ver, seria um primeiro erro. A ética empresarial ela surgiu por uma questão de necessidade do mercado, né, de se regulamentar, de se regular, das questões éticas. Nos anos 60, a gente teve um movimento nos planejamentos estratégicos organizacionais da chamada indústria da competição, muito influenciado pela questão da Guerra Fria. E aí as organizações começaram a adotar certas posturas consideradas antiéticas. Espionagem industrial, falcatrua, sabotagem, etc., no sentido de se manterem únicas no mercado. Foi a partir daí, de um comportamento do mercado, que surge a chamada ética empresarial. Mas, continuando a questão, aí afirma que visa regular as relações das empresas com seus clientes, seus funcionários e seus concorrentes, com base exclusivamente nos valores de mercado. Não. Surgiu sim com base numa necessidade do mercado, mas ela não tem como base a ética empresarial apenas os valores de mercado. Ela também tem como base a minimização dos lucros, a minimização dos prejuízos, a maximização dos lucros, a conduta, as parcerias, a relação com o cliente, com o consumidor. Por isso, questão errada. Tá? Essa questão é relativamente tranquila, né? Gabarito errado. Próxima questão, questão de número 38 no meu caderno, diz o seguinte: a ética profissional diz respeito às regras morais que os indivíduos devem observar em suas atividades laborais,
com o fim de valorizar sua profissão e atender adequadamente aqueles que deles dependam. Essa está correta. Por que essa questão está correta? Mais uma questão falando sobre a visão geral de ética profissional, dizendo que diz respeito às regras morais. O que são as regras morais? Em ética a gente estuda as regras deontológicas, os deveres, as vedações do comportamento profissional. Por exemplo, no decreto 1171, que não foi abordado aqui na prova, mas no decreto 1171 ele é dividido nesses 3 capítulos: regras deontológicas, deveres e vedações. O que é uma regra deontológica? Deon vem do grego dever. Mas não é o dever legal, porque a lei obriga, porque a norma obriga. É o dever moral. O deon é fazer aquilo que tem que ser feito, porque tem que ser feito. Por exemplo, ajudar uma senhora de idade avançada a atravessar a rua. Nenhuma lei te obriga a fazer isso. Mas o que ocorre é que a moral acaba te obrigando, né? É uma obrigação de fazer pela questão humana. Então, quando a questão coloca que a ética profissional diz respeito às regras morais que os indivíduos devem observar nas suas atividades de trabalho, perfeito. Claro que a ética profissional também diz respeito às normas e regras que devem ser seguidas. Mas a origem da ética, ela está na moral, né? Para que uma lei seja criada, uma norma seja criada, a moral tem que existir antes. Traduzindo essas palavras, moral significa costumes. Ética vem do grego ethos, significa comportamento. Então, quer dizer, a definição, a determinação dos comportamentos que as pessoas devem ter a partir do momento da criação daquela norma, daquela lei, vem de uma observação dos costumes morais da sociedade, da comunidade que a pessoa faz parte. A moral é um conjunto de normas livres e conscientes. Então, quer dizer, elas não são necessariamente escritas, mas elas são passadas de pessoa para pessoa, de geração para geração. Quando a questão então coloca que a ética profissional diz respeito às regras morais que os indivíduos devem observar em suas atividades laborais, perfeito. Até porque a própria ética também tem origem nas regras morais. Com o fim de valorizar sua profissão e atender adequadamente aqueles que dele dependam. Questão perfeita no sentido da moral servir como base também para o convívio coletivo no ambiente organizacional. Questão correta. Próxima questão de ética, no meu caderno aqui, questão 39, ela dizia o seguinte: o alvo da reflexão ética é a conduta humana, avaliada a partir de valores construídos em sociedade. Então, nesse caso, essa questão está correta também. Quando a questão fala que o alvo, o objetivo da reflexão ética é a conduta humana, perfeito. Porque a ética, que é um conjunto de comportamentos que devem ser seguidos, surge a partir da observação da conduta humana. Se aquela conduta humana é positiva e que deveria ser para todos, se estabelece uma norma, uma lei dizendo que a partir dali aquilo é a norma, é a lei e deve ser realizado. Se uma conduta humana vai ao contrário dos valores, como os costumes, como a moral, enfim, se cria uma lei contra, né, aquela norma, aquele comportamento. Então, quando a questão afirma que o alvo da reflexão ética é a conduta humana, perfeito, avaliada a partir de valores construídos em sociedade. Mais uma questão que afirma a origem da ética como sendo a moral, né, os costumes observados em sociedade. Continuando. Questão 40, sobre ética também, ela diz o seguinte: os valores morais refletem decisões tomadas no seio da sociedade acerca do conceito comum de vida boa. O SESC pegou pesado com essa vida boa aí. Esses valores acarretam um conjunto de proibições e permissões que determinam o que é moralmente importante não apenas para aqueles que partilham e reconhecem esses comandos éticos, mas universalmente para todos os seres humanos. Nesse caso, galera, a questão estaria perfeita se não fosse o termo vida boa. Né? Embora o candidato queira passar no concurso para, entre outras coisas, ter uma vida boa, o objetivo dos valores morais buscados pela ética, pela moral, no universo organizacional ou pessoal, é o bem comum e não a vida boa. Né? A ética, ela defende os valores de que tudo tem que ser bom para todos. Né? No ambiente organizacional, no Estado, o próprio decreto 1171, Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, preconiza que o foco das ações do servidor tem que ser no bem comum. Tem que ser bom para o Estado, tem que ser bom para o cidadão, tem que ser bom para o servidor, a prática daqueles atos administrativos ali colocados. Então, quando a questão afirma os valores morais refletem decisões tomadas no seio da sociedade acerca do conceito comum de vida boa, errado. Acerca do conceito comum de foco no bem comum. Tem que ser bom para todos. Por isso, questão errada. E tivemos também duas questões, não mais sobre o universo de ética geral, mas sobre o Código de Ética da Caixa, que é o Código de Ética que tem como base a própria redação do Decreto 1171. Vamos acompanhar, então, as duas questões sobre o Código de Ética da Caixa.
A primeira questão dizia o seguinte: a respeito do Código de Ética da Caixa, julgue os itens seguintes. A Caixa deve oferecer a seus empregados, como compromisso ético de transparência, oportunidades de ascensão profissional com critérios claros e de conhecimento público. Nesse caso, galera, essa questão correta, né? No próprio Código de Ética da Caixa existe uma parte que fala sobre um dos valores, né, da Caixa Econômica, que é a transparência, e a questão, o Código de Ética até diz o seguinte: a transparência, né, de oferecer oportunidades de ascensão profissional com critérios claros e conhecimento de todos. Então eu diria que essa questão ela até foi mais ou menos que copiada, né, do próprio Código de Ética. No Facebook, uma aluna minha me questionou dizendo o seguinte: ela colocou da seguinte forma: essa questão me deixou na dúvida quando fala que a Caixa deve oferecer como compromisso ético de transparência oportunidades de ascensão. E ela coloca: o compromisso ético da transparência não é só oferecer oportunidades de ascensão. Corrigindo esse comentário da minha aluna Juliana Moraes, o que acontece, Gil? Quando a questão coloca que a Caixa deve oferecer a seus empregados compromisso ético de transparência, ela está correta, tem que oferecer. Mas ela não está afirmando que somente isso deve ser oferecido. O termo deve não está limitado a apenas essa característica. Por isso, a questão, ao meu ver, permanece correta. O deve não é limitador, né? Não está afirmando que é só, a transparência estaria só na ascensão profissional. Não, mas que ela realmente deve oferecer a seus empregados um compromisso ético com base em oportunidades de ascensão profissional, como está no próprio Código de Ética. Isso deixa a questão correta. E agora então a gente vai para a última questão sobre o Código de Ética da Caixa, que dizia o seguinte: a afirmação de que o trabalho desempenhado pela Caixa é importante para a sociedade e a compreensão de que sua missão envolve a promoção do desenvolvimento social e urbano do país são marcadores da missão desse órgão. Nesse caso, galera, a questão correta também. Por qual razão? Quando a questão afirma, né, que o trabalho desempenhado pela Caixa é importante para a sociedade, correto, o próprio Código de Ética da Caixa coloca essa importância, e a compreensão de que a sua missão envolve a promoção do desenvolvimento social e urbano do país. Talvez aí você, candidato, possa ter se confundido na hora da prova, se colocou o gabarito errado, com o que é missão. E olha só como é uma questão multidisciplinar, porque ela pega o Código de Ética da Caixa e envolve noções de planejamento estratégico. No planejamento estratégico, os primeiros capítulos são visão, missão e valores. E é justamente isso que o Código de Ética da Caixa coloca na sua redação. Visão é onde eu quero chegar, meu objetivo. Um macetezinho: visão não é onde eu estou enxergando, então visão é onde eu quero chegar. Por exemplo, visão: ser a maior empresa da América Latina em 5 anos. Isso é um exemplo de visão. Missão é o que a organização vai fazer para chegar lá. Então, sim, um resumo dos passos que ela dará para atingir esse objetivo. E os valores seriam sentimentos, como a ética, o respeito ao meio ambiente, os valores de família, de sociedade, ao qual a organização vai utilizar para atingir essa visão e essa missão. Quando a questão coloca que a afirmação de que o trabalho desempenhado pela Caixa é importante para a sociedade, ok, e a compreensão de que sua missão envolve a promoção do desenvolvimento social e urbano do país. Percebam que promoção do desenvolvimento social e urbano, promover, tornar público, isso não é um objetivo, isso é um meio. Né? O objetivo da Caixa, que seria a visão, né, é outro, e não a promoção do desenvolvimento social, mas ela vai atingir essa visão por meio da promoção do desenvolvimento social. Como a questão fala de missão e não de visão, questão correta. Se tivesse o termo visão, certamente colocaríamos errado nessa questão, porque a visão se coloca como um objetivo. E a missão aqui seria promover o desenvolvimento social, um meio. Sendo assim, a questão então ela está correta com base no conceito de visão e missão de planejamento estratégico. Essas então foram as questões de ética que caíram na prova de ontem da Caixa Econômica, e agora a gente vai acompanhar algumas questões de conhecimentos bancários com o mestre Luiz Antônio, e depois a gente volta comentando algumas questões de marketing, vendas e atendimentos. Até já, galera. Valeu, professor. Parabéns aí pela desenvoltura. A prova de ética, ela faz a diferença, porque esse concurso aqui são milhares e milhares de pessoas, e uma questão aí, com certeza, faz diferença. Professor, eu vou pedir licença para o seu agora aqui, né? Aqui é um pouquinho no improviso, a gente tenta planejar, né, professor? Mas, né, deixa... Nada, é sala de aula. Deixa eu ver aqui. Beleza, né? Então, galera, vamos lá.
Vamos aí para a nossa prova de conhecimentos bancários. Mais uma vez eu quero deixar registrado a sensação do dever cumprido. Nosso curso de conhecimentos bancários com certeza fez a diferença na aprovação aí de muitos alunos. Vamos lá, então conhecimentos bancários, quero fazer 2 chamamentos inicialmente. O primeiro deles em relação, se você quer deixar o seu, você quer deixar seu depoimento, né? Pode deixar um pouco mais aberto aqui para mim, Filipinho, pegando aqui a parte do slide, né? Isso. Se você quer deixar seu depoimento, você quer passar a sua experiência que você teve conosco, encaminhe um e-mail, vá no Facebook, pode estar cadastrando lá que a gente vai estar divulgando, né? E lembrando a vocês que amanhã nós vamos fazer a nota de corte, claro que não vai ser oficial, mas é para o aluno ter uma média aí, para o aluno poder se ranquear e ele ter uma posição aí, quanto que vai ser a nota de corte, seguindo rigorosamente o edital. Legal? Vamos lá. Então, nossos comentários, professor, do caderno de prova chamado agência. Tinha agência, tinha cofre, banco, né? Tudo a ver, né? O SESC gosta muito disso, né? Vamos lá, a primeira pergunta lá diz o seguinte, olha só. Julgue os itens relativos à abertura e à movimentação de contas correntes. Questão 67. O candidato a cargo eletivo que esteja inscrito no CCF não pode abrir conta corrente. E aí, meus amigos? O cadastro de cheque sem fundo, o CCF, não é para impedir pessoas que abram a sua conta corrente, mas sim impedir o que dá uma proteção ao crédito e restringir o recebimento e a emissão de novos cheques. Logo, essa questão aqui ela está errada. Inclusive, nós comentamos isso em sala de aula. O aluno que fez o aulão de véspera, o aluno que estudou conosco, a gente falou, galera, vai lá no material. Se você for lá no material de apoio, tá certo? Lá no slide 42, na aula de cheques, você matava essa questão aí, que fala cadastro de emitente de cheques sem fundo, né? Então aí, galera, aqui a gente está fazendo o seguinte, uma prestação de conta para vocês. A gente passa a questão, a gente vai lá na nossa aula e aponta, olha, aqui nessa aula você tinha conhecimento aí para você adquirir, para você matar essa questão. Legal? Próxima questão aqui é a questão número 68, né? É vedada a abertura de conta corrente em nome de pessoa física que não esteja inscrita no CPF. Poxa, olha só. O aluno, às vezes, ele se confunde porque o cara aqui colocou 2 não, né? Colocou 2 não, ó. É vedada, é uma proibição, né? Ó, não esteja, não é isso? Ó. É vedado, é proibido a abertura de conta corrente em nome de pessoa física que não esteja inscrita no CPF. Gente, lá nós passamos para vocês. Requisito para o quê? Requisito para abertura de conta corrente. É o que? A emissão do CPF. Então, claro que essa questão aqui, ela está super correta, né? Então a gente tem aqui na aula 45, agora, o que o CCF impede? O CCF vai impedir você de ter novos talonários de cheque. Lá no slide 45 nós falamos isso aqui, ó. O correntista cujo nome estiver incluído no CCF não poderá receber novo talonário de cheques. Além disso, o beneficiário do cheque poderá protestá-lo e executá-lo. Legal, tranquilo, com certeza aí os nossos alunos aí tiveram aí facilidade e conseguiram acertar essa questão, que foram questões aí que nós comentamos durante a sala de aula. Isso aqui, para a gente, uma grande satisfação. Eu estou corrigindo a questão aqui, já estou na questão número 100, tá? Questão número 100. Eu digo para vocês, cara, sensação de dever cumprido, tá? Aqui a gente está provando para a galera que o nosso site, o LAC Concursos, ele é o melhor site de carreiras bancárias do Brasil. Aqui a gente vai estar, como é que diz aquele negócio? A gente vai estar sempre o quê? Ó, matando a cobra aqui, mostrando aí quantas cacetadas aí que a cobra levou, inclusive mostrando a cobra, né? Mais uma questão aí, agora a questão de cheque, questão número 69, diz o seguinte, ó, tem um erradinho aqui, mas isso aqui não é meu não, isso aqui é o seguinte, a questão uma aluna mandou pra gente,
e a gente está fazendo essas coisas. Não deu tempo de colocar o Errorex, né? Em caso de conta corrente conjunta, a emissão de cheque sem a necessária provisão de fundos acarretará a inscrição de todos os titulares da conta no CCF. Tá aí, questão de cheque, né? Bom, essa questão aqui, gente, o aluno ele vai ter que ter um seguinte discernimento. Lá na nossa aula de contas correntes, nós falamos o seguinte, que conta corrente conjunta tem dois tipos, a solidária e a não solidária. A solidária significa dizer, se tem dois titulares, há necessidade de assinatura das duas pessoas. E a não solidária, somente de uma. Então o que acontece aqui? Isso aqui já é um entendimento pacificado, tá? Isso aqui ocorre o seguinte, presta atenção. Se for conta corrente conjunta, os dois vão para o CCF, porque os dois assinaram o cheque sem fundo. Agora, se não for conjunto, não for solidária, somente aquela pessoa que assinou o cheque que vai para o CCF. Então, galera, está aí para vocês aí, a questão está errada, porque ele não especificou se a conta é solidária ou não solidária. Então, a questão aí está errada, né? Vamos mais uma questão número 70, diz o seguinte: no caso um cheque fique bloqueado por motivo de compensação, tá certo? Por prazo superior ao regulamentado, o valor depositado deve ser remunerado por dia de excesso pela taxa de juros equivalente à taxa referencial do Selic. Professor, eu nunca pensei, professor, que ia cair uma questão como essa em concurso. Pois é, mas cai. Sabe por quê? Porque o examinador ele pega em detalhes. E nós, do LAC Concursos, nós fizemos uma aula de cheques muito pontual, mostrando detalhes e detalhes. O aluno que assistiu a nossa aula, que fixou o conteúdo, que seguiu nossas orientações pedagógicas, ele acertou essa questão de prova. Inclusive, isso aqui é um tipo de questão que eu digo para vocês, que é uma questão que diferencia o candidato, porque nem todos aí sabiam, o cara deve ter marcado em branco, mas ela está corretíssima. Professor, mas eu quero saber por que ela está correta. Sabe por quê? Ajuda a memória. Se você for lá na nossa aula de cheques, tá certo? No slide 33, nós falamos claramente isso. Olha só, isso que é vantagem do LAC Concursos, o aluno estuda diretamente na fonte. Na fonte, que é a fonte onde o examinador retira as questões de prova lá, Ctrl+C, Ctrl+V, os valores depositados que sofrerem bloqueio por prazo superior aos divulgados neste documento devem ser remunerados por dia de acesso pela taxa Selic. Tá aí, galera. Pela taxa Selic, tá certo? Então aí, mais uma questão aí que a gente cantou na sala de aula. Vocês vão perceber no longo desses comentários da prova aqui. Tem algumas questões aqui, professor, que são cabíveis de recurso. Claro que tem algumas questões aí que com certeza cabem recurso, são bastante confusas aí, mas a gente vai estar, até agora, nenhuma cabe recurso. Aliás, a gente não sabe ainda o gabarito, mas se vier o gabarito discordante aí, a gente vai estar analisando. Lembrando muito bem, isso aqui são comentários, o gabarito oficial preliminar ainda não foi divulgado, que aqui ninguém é o senhor da verdade. Se tiver divergente, a gente vai dar uma analisada e a gente vai estar repassando para vocês. Questão 71. Eu vou até 80 aqui, aí eu passo a bola para o professor Wendel. A instituição financeira é obrigada a fornecer gratuitamente até 10 folhas de cheques por mês ao correntista que reúna os requisitos legais para o uso desse documento. E aí, professor? Mais uma questão cantada na sala de aula, explicada para vocês. Isso aqui, o fornecimento de 10 folhas de cheque, também é um serviço essencial que o banco tem a obrigação de fornecer. Logo, a questão está aí super correta, né? Então, se o aluno foi lá no slide número 5, tá certo? Lá na aula de cheques, aqui tem o que é cheque, forma de emissão, sustação, tem uma prazo de validade, emissão de cheque furtado, informação sobre emitente, motivos, né, cheque especial, recebimento, forma de emissão.
aqui tem um item aqui que fala exatamente sobre isso, inclusive nós falamos isso em sala de aula. Questão número 72. Agora a gente vai falar sobre o sistema de pagamento brasileiro. Uma super aula para vocês, a gente comentando agora essas questões, a gente vem na memória nossa aí todas essas questões, parece que a aula está acontecendo nesse exato momento. 72. Caso a instituição financeira que será debitada não apresente saldo suficiente no momento da liquidação, a correspondente mensagem eletrônica enviada ao Banco Central do Brasil por esta instituição será imediatamente cancelada. Vamos lá, então o aluno aqui ele vai ter que interpretar essa questão para ele poder acertar. Quando a gente fala do sistema de pagamentos brasileiros, nós estamos falando de dois sujeitos, né? Do TED e do DOC, né? Transferência eletrônica disponível e DOC. Por que, professor? Porque a grande novidade sobre esse sujeito aqui é o TED e o DOC. Então o que aconteceu, gente? O TED, ele é no dia, tá? É no dia, até o mesmo dia. E no DOC, né? O DOC é no dia seguinte. Essas operações que trouxeram estabilidade. Então, quando ele fala na questão, estou precisando de um apagador, por favor. Ó, caso a instituição financeira que será debitada, ou seja, que vai efetuar a transferência para outra, não apresentar saldo suficiente no momento da liquidação, a correspondente mensagem eletrônica, que pode ser tanto o TED como o DOC, enviada ao Banco Central por essa instituição será imediatamente cancelada. Acontece o seguinte, isso aqui chama-se pegadinha. Professor, o senhor falou que é em tempo real? Sim, é em tempo real. Só que é em tempo real caso a instituição financeira tenha saldo suficiente lá no Banco Central do Brasil. Caso ela tenha saldo suficiente. Caso não tenha saldo suficiente, o que acontece? O banco ele vai ter que encontrar outras fórmulas para viabilizar esse recurso. Por exemplo, ele pode utilizar o quê? Ele pode usar o redesconto, que é o cheque especial. Todos os bancos têm o quê? Tem uma conta lá no Banco Central. Então, o único erro disso aqui está na palavra no momento da liquidação, né? No ato, né? Será mensagem, no momento da liquidação. Não. Por quê? Porque existe um prazo. Olha só, no slide número 10, quem estudou lá concursos na aula do Sistema de Pagamentos Brasileiro, ele acertou. O TED fala assim, ó, mesmo dia, não no ato. Pronto, tá certo? Valores superiores a R$1.000 e outro aqui, a transferir o TED aqui. Então isso aqui é a pegadinha, né? Um aluno aí, tenho certeza que nossos alunos não tiveram dificuldade. Questão 73. Olha só, a conta de reserva bancária é de titularidade obrigatória para os bancos de investimento e bancos múltiplos sem carteira comercial. O que é essa conta de reserva? A conta de reserva é a conta que os bancos têm, os bancos comerciais, tá certo? Bancos comerciais ou banco daquelas instituições monetárias têm junto ao Banco Central. Por quê, professor? São contas que recebem obrigatoriamente o depósito à vista. Então, todas as instituições, olha só, que recebem depósito à vista, que são 4 instituições, tá certo? Só dessas 4, só 3 têm contas de reserva, que é Banco Comercial, Banco Múltiplo com carteira comercial, Caixa Econômica, tá? Caixa Econômica e bancos comerciais cooperativos, aliás, esses 4 aqui, tá certo? Essas 4 instituições obrigatoriamente têm que ter conta aonde? A conta de reserva, que é lá junto ao Banco Central. Então a questão está errada, porque os bancos de investimentos eles não têm essa obrigatoriedade de ter conta junto ao Banco Central, nem os bancos múltiplos, né? Legal? Professor, você explicou isso sim, olha só. Olha, Caixa Econômica, SBC, HSBC, Itaú, Banco do Brasil, são essas contas aqui que são obrigatoriamente ter conta no Banco Central do Brasil, né? Vamos lá, mais uma questão para a galera. Questão 74, isso aqui parece que foi retirado do nosso material, né? Até 2002, o sistema de pagamentos brasileiro não estava estruturado para que o Banco Central do Brasil pudesse acompanhar as operações em tempo real. Razão
porque a autoridade monetária tinha de arcar com o risco de crédito e eventual inadimplência de alguma instituição. E aí, gente? Exatamente. Em 2002, o sistema de pagamentos brasileiro estava em risco, que era exatamente essa situação. Por isso que nós tivemos uma grande reforma, onde se transformou hoje aí um dos sistemas financeiros aí de pagamentos mais consolidados no mundo, né? Então a questão está super correta, e quem estudou conosco lá no slide número 10, aqui a gente mata a cobra, mostra o pau e fala quantas cacetadas. O cara lá no slide 10, continuando a história, na reforma conduzida pelo Banco Central do Brasil em 2001 e 2002, o foco foi redirecionado para a administração de riscos. Olha só, nessa linha, a entrada do funcionamento do sistema de transferência de reservas, que passou a ser em tempo real, tá certo, em liquidação até no mesmo dia, do TED e do DOC, né? 22 de abril, naquele ano, marca o início de uma nova fase do sistema de pagamentos brasileiro. Foi exatamente o conhecimento que o examinador quis que você soubesse aí. Sensação do dever cumprido. É uma grande satisfação estar aqui para a gente aqui fazer esses comentários, que é uma prestação de contas aí para o nosso aluno, né? Tá certo, galera? E ó, galera, é o seguinte, não parem de estudar, nós temos aí outros concursos em vista, só fazendo um pequeno merchan. Dia 14 de abril, aliás, inicia o Personal Coach do Catequizando, tá certo? Catequizando, ele é focado em áreas administrativas, ele atende mais de 10 concursos federais, tem o Personal Coach, ranking de medalhas, tem lá. Nós temos aí também o concurso do INSS, dia 7 começa o Personal Coach, tem o Banpará, Banco no Nordeste, amanhã vai estar disponível já para a galera aí. Tem mais um que Polícia Federal, tá certo, para o cargo de agente de polícia. Não vamos parar de estudar. Galera, vamos lá, agora uma questão aqui sobre Banco Central do Brasil, né? Então as questões do Banco Central do Brasil aí bastante tranquilas, todas elas foram vistas com antecedência durante as aulas. Quando a gente fala, gente, que a gente estuda na fonte, é por isso. Olha aí o resultado, não tem o que falar. O Brasil segue o regime de metas de inflação. Correto, verdadeiro. Caso a meta não seja cumprida, o presidente do Banco Central do Brasil divulgará publicamente as razões do descumprimento por meio dessa carta aberta ao ministro de Estado de Fazenda. E aí, professor? Questão polêmica, tá? Por que, professor, questão polêmica? Primeira coisa, cara, quem que é responsável aí, tá certo? Quem que é responsável pelo cumprimento aí das metas de inflação? Tá? Claro que é o Banco Central. O Banco Central, ele é o responsável pelo cumprimento dessas metas de inflação. E além disso, nós temos o seguinte, nós temos o Copom. O Copom é o Comitê de Política Monetária. Então o Copom, ele define a taxa Selic, né? Ele define a taxa Selic. Aliás, essa questão aqui, nós não temos aí nenhum tipo de pegadinha, porque nós temos, eu confundi essa questão com outra, então essa questão aqui está super correta, porque o aluno estudou conosco, lá no slide número 6 da aula do Copom, no artigo 1º, diz o seguinte: o Comitê de Política Monetária, Copom, tá certo? Constituído no âmbito do Banco Central do Brasil, tem como objetivos implementar a política monetária, definir a meta da taxa Selic e o seu eventual viés, e analisar o relatório de inflação que se refere ao data. Agora lembrei aqui a questão aqui. Professor, qual que vai ser a pegadinha? Vai ser esse cara aqui, presidente do Banco Central do Brasil. Professor, mas eu li o slide lá, não fala isso, ele fala que é o presidente do Copom, Comitê de Política Monetária. Aí eu pergunto para você, meu filho, quem que é o presidente de política monetária? É exatamente o presidente do Banco Central do Brasil. Então, se o examinador, se o aluno for no pé da letra, tá certo? Se o examinador for no pé da letra, a questão está errada. Mas, se você for uma questão de coerência, de lógica, a questão está correta. Inclusive, eu fico aí com a alternativa correta, tá certo? Na minha opinião, aí não cabe recurso, porque o presidente do Banco do Brasil, ele é o cara, tá certo? Ele é o cara que
dirige o Copom, Comitê de Política Monetária. Então a questão está correta, está aí mais uma questão aí que nossos alunos tiveram com certeza aí grande possibilidade, toda a possibilidade de acerto. Mais uma questão do Banco Central, questão 73. As agências de turismo autorizadas a operar com câmbio não fazem parte do sistema financeiro nacional, mas fazem parte do universo fiscalizável por parte do Banco Central. E aí, galera? Exatamente, tá? Exatamente. Então, olha só. Essa questão aqui, ela está super correta, né? Mas eu quero passar para vocês o seguinte. Primeiro, a agência de turismo, claro que ela não faz parte do sistema financeiro nacional. Mas o produto, o câmbio, inclusive a gente bateu muito nisso durante as aulas, é de responsabilidade e é de supervisão e é de responsabilidade, deve ser conduzida pelo Banco Central do Brasil. Então, questão correta, mais uma questão aí que eu tenho certeza que nossos alunos não tiveram dificuldade. E se você reportar o nosso material lá no slide número 6, na condução das políticas por parte do Banco Central, nós temos aqui monetária, cambial, de crédito, relações financeiras com o exterior, a regulação e a supervisão do sistema financeiro nacional e, finalmente, a administração do sistema de pagamentos e do meio circulante. Mais uma questão aí tranquila. Questão número 77. As operações de arrendamento mercantil, por não serem operações de crédito, realmente, não é? As operações de arrendamento mercantil, chamado de leasing, né? Não são aí operações de crédito, porque aí ela tem aquele princípio que a gente passou, entre aspas, de aluguel, não é isso? Olha só, não fazem parte do escopo da fiscalização do Banco Central do Brasil. E aí, professor, a questão está errada. Gente, o cara copiou, olha só o que nós falamos lá na aula. Slide número 3 do Banco Central. Nós passamos todos os produtos e instituições que são de responsabilidade do Banco Central. Instituições que o Banco Central supervisiona. Olha aqui, olha só o sujeito, Sociedade de Arrendamento Mercantil. Professor, eu estou vendo, professor, que estudar, professor, é uma dádiva de Deus, professor, e estudar, a gente aí, estudar com foco, com direcionamento, a gente consegue ficar competitivo. Claro que consegue. Cara, concurso é para todo mundo, cara. É só você se preparar de forma correta aí que ninguém segura você. Questão 78. O Conselho Monetário Nacional, órgão normativo que estabelece as regras de funcionamento e fiscalização dos entes participantes do sistema financeiro nacional. Correto. Que é hierarquicamente subordinado ao Banco Central. Ah, essa foi de graça, né? Claro que está errada, porque ninguém está acima do Conselho Monetário Nacional. Pelo contrário, o Banco Central do Brasil que está subordinado ao Conselho Monetário Nacional. A questão está errada. Professor, mas isso foi falado em sala de aula? Foi, olha só, mais uma cacetada aí, lá no slide 12, no Banco Central. Compete o Banco Central da República do Brasil cumprir e fazer cumprir as disposições que lhes são atribuídas pela legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional. Viu a diferença aí? Quer estudar com lá concurso? Questão 79. Nas operações de mercado aberto, o Banco Central do Brasil emite títulos no mercado primário, com o propósito de regular a taxa básica de juros Selic. Aí, essa questão aqui, ela está errada, tá certo? E nós cantamos, a gente antecipou essa situação para vocês. Porque com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, retirou a atribuição do Banco Central em estar emitindo títulos. Títulos é somente do Tesouro Nacional. O que acontece? Fica o mercado aberto. O mercado aberto chama-se Open Market, que é um dos instrumentos da política monetária, onde, claro, que ele regula a quantidade da política monetária, a quantidade de dinheiro em circulação. Tá certo? Claro que ela regula também a taxa Selic, quase disso, né? Mas ela está errada, isso aqui, ela está errada porque o Banco Central não emite aí mais títulos. E nós falamos isso, gente. Olha só, slide 24, Banco Central, o resultado, aqui ó,
Tá certo aqui, eu confundi só a questão do artigo, tá certo, gente? Só o artigo, e aqui tá, eu acho que é o artigo 8º. Eu esqueci aqui qual que é o artigo, mas nós cantamos isso na aula para vocês, que a Lei de Responsabilidade Fiscal retirou essa atribuição do Banco Central. Viu como o examinador é? Vamos lá, mais uma questão aqui, questão número 80, né? Agora a gente vai falar sobre o Sistema Financeiro Nacional, né? As sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários podem intermediar operações no mercado de câmbio. E aí, professor? Claro que pode, ela está correta. Professor, mas isso foi visto na sala de aula? Olha só, no slide 4 da aula de sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, operações de câmbio. Pô, cara. Beleza, né? Professor, eu não estudei no LAR concurso. Bom, na próxima vez aí, vem estudar conosco aí que você tem. Professor, eu vou até as 90, pode ser? Tá, questões pequenininhas aqui. Questão 81. Os bancos de investimento não recebem depósito à vista, mas estão sujeitos à regulamentação do sistema de normas da Basileia. Professor. Basileia, professor, é isso mesmo. Professor, o que é esse sujeito aqui? É uma cidade no Brasil? Não, essa aqui é uma cidade lá na Suíça. Na minha opinião, essa questão aqui ela tem que ser anulada. Tá? Ela está errada? Não, ela está certa, a questão está correta. Tá? Ela está correta. Professor, mas por que ela tem que ser anulada? Eu vou explicar para vocês. Porque esse assunto Basileia não estava previsto no edital. E quando um assunto não está previsto no edital, ocorre o instituto da extrapolação do edital. Tá certo? Professor, o que é essa Basileia? Basileia é uma convenção lá na Suíça entre todos os bancos centrais, a maioria dos bancos centrais, os mais importantes do mundo, onde definiu padrões, tá certo, de atuação internacional no sistema financeiro. A questão está super correta, né? Mas aí o aluno aí, na minha opinião, essa aqui é uma questão que ela está errada. Outro ponto importante, que não recebe depósito à vista. Exatamente. E isso para quem estudou com a gente, lá na aula de banco de investimento, na aula 3, quem recebe depósito à vista? Instituições financeiras monetárias. Bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial, cooperativas de crédito, bancos comerciais cooperativos e caixas econômicas. E claro que os bancos de investimento não recebem depósito à vista. Vamos lá. Questão 82. Os bancos de desenvolvimento possuem, tal como os bancos comerciais, a faculdade de criar moeda na forma de empréstimos bancários. Gente, vamos lá. Primeira coisa. O que é criar moeda? Você tem dois tipos de criação de moeda. Você tem moeda manual e moeda escritural. Moeda manual é aquela que é da Casa da Moeda, autorizada pelo Banco Central do Brasil a emitir. Faz a emissão, dá ordem de comando, a Casa da Moeda produz. Isso é moeda manual. Moeda escritural somente quem? Quem faz o quê? Quem tem realização de depósito à vista, não é? Então está errada essa questão. Quem estudou com a gente lá no slide 14, tá certo? Lá, noções de política monetária, multiplicador bancário, lá fala moeda escritural. Somente as entidades que captam depósito à vista, os bancos de desenvolvimento não captam isso, então a questão aí está errada. Olha aí, ó, quem estudou a gente fez essa questão de pegar item a item, né? Questão 83. As cédulas hipotecárias fazem parte das operações ativas das sociedades de crédito imobiliário. Cara, a gente falou isso no aulão de véspera. E a gente falou isso no quê? Lá nas aulas. Não é ativas. Está errado. Professor, como é que eu sei disso? Olha aqui o Ctrl-C e o Ctrl-V. É passivas. Sociedades de crédito imobiliário, no slide 3, está lá sim. Constitui operações passivas dessas instituições o depósito de poupança, a emissão de letras e cédulas hipotecárias. O examinador, o sujeito foi lá e trocou passiva por ativa. Brincadeira, né, cara? Tá aí, viu? Olha só, isso que é competição, viu? E claro que tem aqui as operações ativas.
Professor, então qual que é o segredo? Estudar corretamente. Estudando corretamente, aí você está muito bem posicionado. Nós vamos bater nosso recorde de aprovação aí. A gente está esperando aí muitos e-mails. Questão 84. O financiamento de capital de giro e a subscrição ou aquisição de títulos e valores mobiliários fazem parte das operações ativas dos bancos de investimento. E aí, professor? Exatamente, ó, correta. Sem entrar com menor explicar o que é operações ativas e passivas, olha só. O cara estudou lá na nossa aula, slide 9, na aula de banco de investimento, a gente fala, olha aqui, ó, compras e vendas, ó, compras e vendas, mercadoria, fala todas as questões aqui, ó, operar na bolsa de mercadorias, né? Então tá aí, a gente mostrando aí o conteúdo pra galera, né? 85. As debêntures fazem parte das operações passivas da sociedade de arrendamento mercantil de leasing. E aí, professor? E aí, o que é passiva? Passiva é um instrumento do quê? De captação. Professor, e aí? Olha só, cara. Slide 3 da sociedade de arrendamento mercantil. As operações passivas dessa sociedade são a emissão de debêntures. O que o examinador cobrou de você? Exatamente esse conteúdo. Tá certo? E ele podia cobrar, ó, vários pontos aqui, ó. Ele pegou exatamente essa primeira linha aqui. Aí, tá? Tem mais, professor? Tem mais. Agora vamos aqui 3 questões sobre CETIP e Selic. Cara, também tranquilo. O aluno está tranquilo. Acerca das funções e das características da CETIP e do Selic, julgue os itens subexecutivos, né? 86. O Selic funciona em tempo real. Ok, verdade. Ela está integrada no sistema de transferência de reserva, que nós explicamos isso na aula. Com liquidação da operação mediante a transferência dos recursos para a instituição financeira vendedora e para a transferência de títulos para a instituição financeira compradora. Exatamente essa função aqui do Selic é o que? Uma câmera, não é isso? Que vai o que? Ela vai fazer essa transferência de papel, título, dinheiro aí, então está super correto, né? Professor, e aí? E aí lá no slide 4, na aula do Selic, segundo o Bacen no Selic, você tem aqui o sistema de transferência de reserva, que era exatamente o conteúdo que o examinador cobrou nessa questão. Questão 87. As transações realizadas na CETIP envolvem basicamente títulos públicos de renda fixa com alta liquidez. Professor, e aí, professor? Se eu trocasse CETIP por Selic, a questão estaria correta. Então ele trocou. Isso aqui é Selic. Por quê? Porque basicamente na CETIP é o quê? Títulos privados. Professor, mas você falou isso em sala de aula, professor? Você acha que não? Olha aqui. Se você tem boa memória, aqui mostrando para vocês, ó, a galera aqui está até rindo, ó, slide número 4, CETIP, diz o seguinte: CETIP é integradora do mercado financeiro e é uma companhia de capital aberto que oferece serviços de registro central depositário, tal, vamos aqui mais, né? Olha só, empresa também a maior depositária de títulos privados de renda fixa. O examinador falou que a CETIP era títulos públicos, basicamente. Está errado. Públicos é o Selic. Privados, o CETIP está aí mostrando para a galera aí que não tem como aí errar, né? Questão 88, mais uma sobre CETIP, né? A liquidação das operações na CETIP restringe-se à compensação bilateral. Professor, eu não sei o que é esse cara aqui, meu. É? Você não sabe? Mas você tem boa memória? Então, olha só, tá errada. Por quê? Olha que tá lá, tipos de composições, ou compensações. 2 tipos, meu filho. Bilateral e multilateral. O examinador falou que é só o quê? Bilateral. Logo, a questão está errada. Viu, Felipe? Dá pra você fazer concurso aí, cara. Viu? Entenderam, galera? Vou voltar aqui de novo, aqui, ó. Aqui. A liquidação das operações na CETIP restringe-se à compensação. Ou seja, só bilateral. Não é. Olha aí. Não é. A galera tá fazendo piada aqui, ó. Então tá errado, ó. Bilateral e multilateral.
Realmente esse curso nosso, professor, ainda foi fantástico, está aberto o sinal dele aí, né? Foi fantástico, professor, esse curso nosso aqui, hein? Ah, mas lá concurso é só sucesso, né, Luiz? Você viu aí, professor? Não tem como um cara errar, né? Pontual, hein? Agora um bloco de questões da Comissão de Valores Imobiliários, questão 89. A CVM é uma entidade privada, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica e patrimônio próprio, dotada de autoridade administrativa independente. Cara, a CVM não é entidade privada, ela pertence ao governo, é uma entidade pública. Está errado, tá? Você falou isso em sala de aula, eu falei, olha só, no slide 3, na aula da CVM, foi falado isso. É uma entidade auxiliar autárquica. Se é autárquica, pertence à administração pública. A gente falou isso. Pertence à administração pública, então não é privada. Com autonomia e descentralização, mas vinculada ao governo. Pertence ao governo. Né? Tá certo? E aí tem uma reportagem aí. Vamos lá, questão 90. Compete à CVM manter o registro das companhias para negociação em bolsa e no mercado balcão. Exatamente. É uma das atribuições básicas da CVM. A questão está correta. E claro também que isso aqui estava na aula. No slide 19, a CVM está lá, primeiro, ó, registro das companhias abertas. No próximo concurso ele pode cobrar aqui, ó, registro de companhia de distribuição de valor, ó, podia cobrar esse cara aqui, ó, credenciamento de auditores. Tá certo? Então o examinador cobrou o item 1. Pronto, ó. Tá tudo aí pra galera aí. Questão 91. Só mais um pouquinho, professor. A gente já passa a bola para você. As bolsas de mercadorias e futuros têm autonomia financeira e patrimonial e administrativa e são fiscalizados pela CVM. Exatamente, a bolsa de mercadorias, ela possui essa autonomia e ela é fiscalizada pela CVM. E se você foi lá na nossa aula de BMF Bovespa, que hoje é a única bolsa que nós temos no Brasil, tá certo? Que é a bolsa de futuros, né? E a bolsa de futuros e a Bovespa, né? Lá diz o seguinte, olha só, ó, Ctrl+C e Ctrl+V possuem autonomia financeira patrimonial, né? E são fiscalizados pela Comissão de Valores. Professor, eu quero voltar na questão. Não acredito que foi Ctrl+C e Ctrl+V. Eu não acredito que o CESP faz isso. Não acredita? Agora você acredita. As bolsas de mercadorias e futuros, a BMF Bovespa, têm autonomia financeira, patrimonial e administrativa e são fiscalizadas pela CVM. Olha aí. Professor, o examinador fez a prova no seu material? Não, não foi isso, porque o professor retira o material, o conteúdo programático da onde? Das questões onde o examinador faz as questões de prova, que são sites institucionais, normas, essas coisas aí diante. Questão 92, agora é do CR, SFN, né? Conselho de Recursos, né? Outra questão tranquila, né? Constitui a atribuição do Conselho de Recursos julgar a aplicação de multas e custos financeiros associados ao recolhimento compulsório. Essa questão está corretíssima, né? Que ela possui essa atribuição. E quem estudou com a gente, lá no slidezinho 21, a gente falou as atribuições aí, todas elas, e ele fez um resumão dessas atribuições aí, ó. Tá certo, galera? E a 93, professor, mais uma questão do Conselho. Julgar em primeira instância já está errado. Por quê, professor? Porque em segunda instância. O professor, você foi falar na sala de aula? Claro que foi. Está aqui, ó. O cara deu um trabalhão montar isso aqui, viu? Olha só. Em segunda e última instância. Lá o examinador falou que era a primeira. Primeira está errada, é a segunda. Tem mais, professor? Vamos lá. Julgue os seguintes itens relativos à formulação e execução da política monetária no Brasil. Outra questão de prova que a gente passou na sala de aula, cara. O Banco Central está autorizado a instituir o recolhimento compulsório de até 100% sobre os depósitos à vista e até 60% sobre as demais operações passivas de instituições financeiras. Correto? Correto. Professor, mas você não falou isso em sala de aula, professor? Isso a gente não estudou. Cara, isso aqui foi Ctrl+C e Ctrl+V, ainda falei. Galera, vai estudar o artiguinho 4º, inciso 3º. Da Lei 4.595, que é a nossa Bíblia, ela diz, olha só, 100% do total do depósito à vista e até 60% de outros títulos contábeis de instituições financeiras.
100 e 60%. Ele cobrou exatamente o quê? 100 e 60%. Tá? Certo? 95. As operações de redesconto, tá? Redesconto, que é o cheque especial dos bancos, são operações compromissadas realizadas entre o Banco Central e instituições previamente credenciadas. Sim, quem são credenciadas? Aquelas que têm conta de reserva, aquelas contas que aqueles bancos que têm depósito à vista. Denominadas dealers. Dealers é outro instrumento, dealers, né? Que é lá do Open Market, não tem nada a ver com redesconto. Então a alternativa está errada. Professor, não acredito. Acredito, porque olha só, isso foi falado lá no slide 20. Noções de política monetária, depósitos compulsórios, Carol. Percentual incidente sobre os depósitos captados pelos bancos comerciais que devem ser colocados à disposição do Banco Central. Instrumento de controle monetário que atua sobre os meios de pagamentos através do multiplicador bancário. Outra questão tranquila, não tem nada a ver com dealers, né? Questão 96. As operações de mercado aberto, essa é aqui que é a terra dos dealers, que são o quê? Open Market. São transações realizadas diariamente de compra e venda de títulos da dívida pública, emitidos pelo Banco Central do Brasil. Cara, duas questões com o mesmo conteúdo, eu acho que foram professores diferentes. Banco Central pode emitir títulos? Não. Podia, antes da lei de responsabilidade fiscal. Depois retirou essa atribuição e passou para o Tesouro. Então aí você já tem aí, a questão está errada. E a gente vai lá na lei de responsabilidade fiscal. Infelizmente eu não fui feliz aqui transcrever aqui o artiguinho correto, mas está lá, inclusive, na nossa aula. Questão 97. Essa questão aqui é questão cabeça. Essa aqui é uma questão que o aluno deveria ter que ter o quê? Ele tem que ter um pouco de discernimento. Tá? Uma das mais difíceis aqui até agora é essa questão aqui, que ele vai ter que raciocinar. A redução da alíquota do recolhimento compulsório é compra de título. Deixa eu ler aqui no meu que é mais fácil. A redução da alíquota do recolhimento compulsório e, então olha só, primeira ação, redução da alíquota do recolhimento compulsório, do depósito compulsório, tá? E a compra de títulos em operações de mercado aberto, ou seja, duas ações, recolhimento compulsório e compra de títulos de operações de mercado. Um é comprar títulos, outro é reduzir a alíquota. São exemplos da adoção da política monetária expansionista. Expansionista. O que é expansionista? Você colocar mais dinheiro em circulação, deixar o dinheiro mais barato. Tem isso? Claro que tem. Uma vez que ambas elevam a quantidade de moeda em circulação da economia, a questão está correta. Professor, mas você não falou isso em sala de aula, senhor? Não? São dois verbos, não é isso? Depósitos compulsórios. O que ele falou lá? Redução do depósito compulsório. Política expansionista. Tem mais? Só tem. Agora vamos do open market, né? Venda de títulos, né? Compra de títulos expansionista. Logo, alternativa correta. Professor, eu não sabia, eu odiava essa matéria, mas depois do curso eu passei a gostar. Legal, você quer gostoso demais. Depois que você começa, você não quer parar mais, cara. 98. O Banco do Brasil adota desde 1999 o sistema de metas de inflação. Isso mesmo. Quem implantou isso aí eu lembro como fosse hoje, cara. Foi um presidente do Banco Central chamado Armínio Fraga. Você lembra dele, professor? Lembro. Lembra, né? Está com o áudio aberto dele aí? Você lembra dele, professor? Lembro dele. Lembra dele. Então, ele pegou o Brasil aí numa crise danada em 98 lá, que saiu o presidente, ficou 2 meses, entrou esse cara aqui, ele implantou o sistema de metas. Foi ele mesmo, cara. Bacana. O sistema de metas de inflação, em que o Banco Central, isso aqui já foi a aluna que fez, ela corrigiu, né? Define a meta para a inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços do Consumidor, IPCA, amplo, sobre a qual são aplicados intervalos de tolerância definidos em lei, de mais ou menos 2%, mais ou menos 2%. Exatamente essa questão aqui está errada, porque não é o Banco Central que define a meta de inflação.
Quem que é? É o Conselho Monetário Nacional. Professor, você falou isso em sala de aula? Foi falado em sala de aula. Tá certo? Isso foi falado em sala de aula. Isso aí é o Conselho Monetário Nacional que define isso. Então vamos lá. Questão 99. Agora, operações do mercado monetário. Professor, eu vou só terminar esse bloco de monetário, que também o professor não conseguiu terminar o restante das questões. Vamos lá. São operações típicas do mercado monetário, as conhecidas como operações compromissadas, as operações de compra. Então, olha só, são operações típicas do mercado monetário, as conhecidas como operações compromissadas, as operações de compra com compromisso de revenda, assumido pelo comprador, ou venda do compromisso de recompra, assumido pelo vendedor. Galera, isso aqui é uma questão que nós reconhecemos, que nós não conseguimos abordar na sala de aula esse assunto aqui. Um assunto bastante específico, e como aqui são comentários da prova, tá certo? A questão está correta aí. Então isso aqui nós ficamos devendo para a galera aí. No próximo curso aí a gente vai se esforçar mais, mas assim, é impossível, é humanamente o professor conseguir acertar todas as questões de prova, cara. Antecipar. Até agora a gente já falou, está na questão número 100, né? São 100 questões, pegamos na 68, 69. 30 e poucas até agora. 30 e poucas questões, somente uma questão até o momento que o nosso curso não contemplava. Então, estou super feliz com isso. Vamos mais uma questão aqui, mercado monetário. A oferta de moeda é definida pelo Banco Central do Brasil. Correto? E atende à seguinte relação. Quanto maior for a taxa básica de juros da economia, maior será a demanda de moeda. Está errado. Quanto maior for a taxa básica de juros, quer dizer, aumentou os juros, o que acontece com a moeda? Ela fica mais cara. Fica mais caro você ter dinheiro, você tem que pagar mais juros, né? Como o dinheiro fica mais caro, você acha que aumenta ou diminui a demanda por moeda? Diminui. Cara, agora, como tem bastante moeda, bastante dinheiro em circulação, o que acontece? Você tem aí uma maior demanda. Então, ela inverteu. O cara com maior, se você põe diminui, maior será a demanda, se você vai diminuir a demanda, estava correto. Então, ela está errada aqui. Professor, você não foi falar na sala de aula? Foi. Aqui. Qual taxa de juros estamos falando aqui? Taxa de juros é a taxa básica da economia, que é a taxa Selic. Aumenta a taxa Selic, você restringe, restringe, tá certo? Diminuição da taxa Selic, você tem expansão, você aumenta a demanda. Tá aí, galera. Fantástico, né? Só vou falar aqui a última questão aqui das ações, porque essa aqui, professor, tem marcação, essa aqui foi pesada, viu? Essa aqui, galera, teve uma questão aqui que realmente nós não conseguimos atender no nosso curso, porque ele pegou a lei, um assunto mais longo, chama-se ações, né? Ele pegou um artiguinho da lei 6.404, olha o número do artiguinho que ele foi escolher para a prova, cara. 254 foi o número do artiguinho, então não tinha jeito aí. Se o cara, ou ele tinha que fazer uma opção, ou ele estudava todo o conhecimento bancário, ou pegava essa lei e estudava tudo. Então aí era inviável isso aí, não tinha jeito. Vamos lá. Debêntures, 101. Debêntures são títulos da dívida de médio e longo prazo, emitidas por sociedades por ações de capital aberto ou fechado e utilizados para o financiamento de seus projetos. E aí, professor? É o seguinte, essa questão aqui também ela pode dar polêmica. Por quê? Porque existe aí uma divergência, primeiro, entre médio e longo prazo. Então tá. Mas tem uma coisa aqui que diz assim, ele está afirmando que tantas as sociedades de capital aberta quanto fechada podem emitir debêntures. Ok. Só que não são todas elas que podem emitir debêntures. Lá no slide número 10 da aula de debêntures está assim, quem pode emitir debêntures? Você mataram essa questão, está aqui. A captação de recursos no mercado de capitais via emissão de debêntures pode ser feita por sociedade por ações SA de capital fechado ou aberto. Tá? Entretanto, olha só, ele colocou um ponto aqui, só que tem uma ressalva. Essa questão também vai dar polêmica. Somente as companhias abertas com registro na CVM,
Comissão de Valores Mobiliários podem efetuar emissões públicas de debêntures. Então está aí. Na minha opinião, essa questão aqui ela está errada, mas você pode ter absoluta certeza que essa aqui vai ser uma questão aqui que vai encher os fóruns nas redes sociais aí, se está certo ou está errado. Outra questão, facinha. O mercado de balcão compreende as operações realizadas fora do ambiente de bolsa, com ativos não padronizados, que se amodam às necessidades específicas de cada parte envolvida na transação. E aí, galera, essa questão ela está errada. Você sabe por quê? Porque esse sujeito aqui, ó, o mercado balcão, tem dois tipos. Tem o mercado organizado e o mercado não organizado. O nome eu já disse. O mercado organizado, ele é padronizado. O mercado não organizado, ele é o quê? Não padronizado. Então a questão ela está errada porque ele tem que tratar o mercado balcão com essas duas características, o organizado e o não organizado. Um é padronizado ou não. Professor, onde que estava isso? Estava aqui no slide número 3, mercado balcão, ó, certo? Está aqui, ó, organizado, padronizado, então não padronizados. Professor, a questão ficou de interpretação de textos, exatamente. Professor, a questão 103, olha, não tem nem que comentar a questão 103, porque pessoalmente eu não sabia essa questão, eu tenho humildade de reconhecer isso, porque é uma questão, tá, que ele pegou o artigo 254 da Lei 6.404 e o único erro parece que esse aqui não é 10%, é 20%, hein? Esse aqui foi específico, hein? Já pensou? O cara pegou o artigo 254 da lei, lá em 76, trocou o 2 pelo 1 e mandou você fazer o julgamento. Eu não posso aí estar tecendo maiores comentários. Questão 105. As ações preferenciais não dão direito a voto. Correto. Ou restringe o exercício desse direito. Correto. Confere prioridades na distribuição de dividendos. Isso é titulado. Super correta essa questão. E nós falamos isso lá no slide número 10 da aula de ações. Ações preferenciais, olha só. Podem consistir, ó, primeiro, prioridade na distribuição de dividendos, fixo ou mínimo. Prioridade de reembolso de capital, ele cobrou o item 1 aqui do artigo 17 das ações preferenciais. Questão 105. Uma companhia é considerada fechada se menos de 50% dos valores mobiliários de sua emissão, inclusive as debêntures, são emitidas à negociação no mercado secundário. Não tem nada a ver uma coisa com outra, porque é o seguinte, ela é fechada porque ela não tem ações aí na Bolsa de Valores, né? Tá certo, galera? Então, professor, vou passar aí a bola agora para o professor Léo, e nós temos que corrigir aqui ainda mais 14 questões, eu vou deixar para o segundo tempo. Fala, professor. Galera, a gente vai comentar então as de marketing, vendas e atendimento, né? São 9 questões que apareceram aí na prova de vocês, aonde boa parte delas também nós tivemos a oportunidade de ver no aulão de véspera e aqui no curso de forma geral. Deixa eu só entrar aqui no grupo. Então, só mostrando aqui para vocês, né, o administração total, né, tem esse cabeçalho, você coloca lá administração total no Facebook, a busca, e aí você vai pedir acesso ao grupo. E esse grupo, para vocês terem uma ideia, galera, essa semana a gente fez aí 169 membros aí do Brasil inteiro comentando as questões. Então, como eu havia dito no começo, só que a gente não estava com a imagem aqui na tela, né, os alunos, por exemplo, esse aqui é o Edgley, meu aluno lá de Brasília, queria mandar um abraço para o Edgley se ele estiver assistindo, né, então ele posta alguns comentários sobre o que está rolando aí no universo de concurso, sobre vazamento de gabarito, etc. Né, logo mais abaixo, os próprios alunos aqui, o Fagner Teixeira, ó, colocando dúvidas, ele pega uma questão de prova passada, coloca para os outros alunos comentarem. Aqui o Hugo Guedes, né, um dos alunos mais frequentes aí do grupo, né, ele perguntando esse item, de qual prova é, então é bem interativo. Então, quer dizer, no próprio corpo do grupo, né, vocês podem postar as dúvidas de vocês e os outros colegas que fazem parte do grupo respondem. Eu também entro inserindo mais outros comentários, aparando as arestas, enfim, ou debatendo com a galera. Aqui, ó, Fabrição Concurseiro colocando, me ajudem a fazer o recurso.
e a galera, né, ajudando com argumentações, e mais tarde também vou entrar ali para colocar os argumentos. Quando vocês entrarem no grupo então, gente, vocês vão entrar nessa aba aqui, ó, fotos, tá bem aqui, ó, na aba arquivos, os próprios componentes do grupo colocam arquivos também, mas você vai entrar na aba fotos, como eu acabei de entrar. Aí, por exemplo, ó, tem várias provas. Então aqui tem a Caixa Econômica, já a prova de domingo, tem a prova do INSS, SEB, Central Energética de Brasília, tem várias provas, né? São mais de 3.000 questões comentadas. Aí o que você vai fazer? Ó? Você clica aqui em cima do álbum, aí tá vendo? Cada quadradinho desse é uma questão escaneada. Então vamos clicar aqui em cima da primeira questão, foram aquelas de ética que eu já comentei. Então, quer dizer, os comentários sempre vão aparecer aqui ao lado direito, né? Normalmente meus comentários estão em cima e os alunos vêm colocando os comentários embaixo, concordando, discordando, perguntando se cabe recurso ou não. E aí, assim que sai o gabarito da banca mesmo, a gente vem recomendando essas questões. Então, essas de ética nós já comentamos, né, antes do professor Luiz Antônio comentar essas de conhecimentos bancários. Então, vamos passar aqui para as questões de marketing, vendas e atendimento. Então, vamos lá. Pela prova, né, que eu tive a oportunidade de pegar escaneado, vamos seguir a numeração dela. Essa prova que eu estou seguindo é o caderno banco, tá? Então vamos lá, questão 57 do caderno banco. A respeito do atendimento a clientes e da área de vendas, julgue os itens a seguir. O processo de vendas inicia-se com a prospecção de clientes e finaliza-se com o acompanhamento do cliente após as vendas. Essa questão, galera, é totalmente correta. Por que ela está correta? Os passos do atendimento, os passos da venda são quais? O primeiro passo é justamente a prospecção de clientes. É um passo que normalmente o atendente ainda faz na sua casa, pensando no dia que virá pela frente, no tipo de cliente que ele vai atender, e já tentando elaborar um perfil daquele cliente que ele, sabendo que vai atender, o que ele já deve se preparar para aquele dia de trabalho. Segundo passo é a pré-abordagem, ocorre já dentro da empresa, antes de atender o primeiro cliente, levantando mais detalhes do perfil desses clientes que serão atendidos, arrumando a mesa, deixando as informações todas disponíveis. Terceiro passo, abordagem. O que seria a abordagem? Momento de cumprimentar o cliente, bom dia, boa tarde, boa noite, um aperto de mão, olhar nos olhos e perguntar para o cliente aquilo que ele deseja. Depois da abordagem vem o momento da apresentação. É o momento que o atendente vai apresentar as soluções de acordo com a pergunta feita na abordagem sobre aquilo que o cliente deseja. É importante na apresentação o atendente não falar tudo que sabe sobre o produto, para que fique cartas na manga para a próxima etapa, que é o contorno de objeções. Se o cliente colocar alguma objeção em relação a algum item da apresentação do produto, o atendente precisa ter cartas na manga para conseguir justamente driblar essas objeções. Objeções contornadas, aí é o momento do fechamento da venda, do atendimento. O fechamento seguido do follow-up, do acompanhamento. Mas esse fechamento ainda é no momento do atendimento, porque o último passo realmente não é o fechamento em si, mas a continuidade da relação, o chamado pós-venda. O que dá essa questão então como correta, né? O processo de venda se inicia com a prospecção de clientes, que você ainda faz na sua casa, e se finaliza com o acompanhamento do cliente após as vendas. Em resumo, não existe final do atendimento. A ideia é fidelizar o cliente através do marketing de relacionamento ou o Relationship Management, Customer Relationship Management, que é justamente a gestão de relacionamento com clientes para a continuidade desse chamado pós-venda. Sendo assim, questão correta. Próxima questão, no meu caderno banco aqui, a questão 58, colocava o seguinte: a disponibilização do número 0800 para o cliente obter informações ou fazer reclamações de serviços requer o suporte de um telemarketing passivo. Questão correta, né, gente? Se existe um 0800, é o cliente que entra em contato com a empresa. Isso é chamado de telemarketing passivo. As pessoas atenderão ao cliente de acordo com as suas necessidades, angústias, desejos, ou reclamações ou elogios. Se fosse telemarketing ativo, seria a empresa entrando em contato com o cliente. E aí, no caso, a disponibilização de um 0800 é para que o cliente entre em contato, ele telefona. Agora, conhecendo o CESP como eu conheço, pode ser que ocorra um erro de interpretação, um erro de interpretação não, uma ampliação da interpretação, porque o cliente entrando em contato no 0800 caracteriza telemarketing passivo. Mas dentro da relação da organização atendendo a esse cliente, pode ocorrer o ativo também no meio. Né? Na ligação ao 0800 ocorre o ativo também, a resposta imediata
por parte da organização e a oferta de produtos e serviços nesse mesmo telefonema. O que caracterizaria não apenas telemarketing passivo, mas sim o ativo/passivo, que ocorre também com 0800. Então, quer dizer, se a banca for muito chata nesse aspecto de critério mesmo, afirmar telemarketing passivo no 0800, poderia estar a questão como gabarito errado, porque poderia ser também o ativo/passivo. Mas no caso, vamos interpretar o texto. A disponibilização do 0800, ter um 0800 disponível para o cliente obter informações ou fazer reclamações, requer o suporte de um telemarketing passivo? Requer. Pode ser chamado de ativo passivo, mas requer o suporte de um passivo. Por isso, questão correta. Próxima questão de atendimento, questão 59, dizia o seguinte: a abordagem de vendas por benefícios demonstra os atributos do serviço, suas vantagens e seus resultados aos consumidores em potencial. Galera, para quem assistiu ao aulão de véspera, para quem assistiu o curso, viu que nós abordamos várias vezes sobre o fato do cliente não comprar produtos e comprar benefícios. O que você adquire aqui no LAC Concursos não é um curso. O que você adquire aqui é a sua aprovação, é o benefício. Então, assim, se as empresas entendessem que nós não compramos produtos e sim benefícios, venderiam muito mais e melhor. Você não compra uma garrafa d'água, você compra o saciamento da sua sede. Você não compra uma furadeira, você compra um furo na parede. Foi até o exemplo que eu citei no aulão de véspera e no curso. Então, quer dizer, quando a questão fala que a abordagem de vendas por benefícios demonstra os atributos do serviço, no caso de serviços e não de produtos tangíveis, correto. Como é que eu vou vender o benefício de um serviço sem falar dele? Suas vantagens e seus resultados, correto, porque o que interessa para o consumidor é o resultado que aquele serviço vai gerar, a satisfação, a segurança com aquele serviço prestado. Nesse caso, questão totalmente correta, falado aí no aulão de véspera e no curso completo. Outra questão, acerca da relação entre empresa prestadora de serviço e seus clientes, julgue os itens seguintes. O valor de um cliente ao longo do tempo é definido como sendo o custo da empresa em atender esse cliente. Galera, para pensar, a gente falou também no aulão de véspera e no aulão completo o conceito de valor agregado. O que é o valor agregado? Preço é aquilo que a organização vai colocar em reais à venda por um produto ou serviço. Para compor um preço, a organização tem que pensar no pagamento dos seus custos fixos, dos seus custos variáveis, do lucro do acionista. Valor é a opinião que o cliente vai ter sobre aquele preço. Lembra um exemplo que eu citei no aulão de véspera, para quem assistiu? Um cliente que compra um produto muito baratinho, que não vale nada, acaba tendo a percepção de que foi muito caro. Você pagar muito caro num produto que é maravilhoso e que dura a sua vida inteira mais 6 meses, você tem a percepção de que ele é mais barato. Sendo assim, olha o que a questão está afirmando, que o valor de um cliente para uma empresa é o custo da empresa em atender esse cliente. Claro que não. Uma empresa investe sim no cliente, ele dá descontos, a empresa faz a propaganda, elabora materiais, tem um serviço de atendimento, esse cliente gera um custo. Mas afirmar que para a empresa o valor de um cliente é a soma dos custos que ele gera, é errado. O valor de um cliente é muito mais do que isso. O cliente não é só a soma de custos. O cliente, ele atrai outros clientes. Então, quer dizer, o valor de um cliente para uma empresa está na multiplicação que esse cliente faz para atrair outros clientes para a própria organização. O fato de atribuir ao cliente a responsabilidade de que ele só tem o devido valor em relação ao custo que ele gera é muito pouco. O cliente é muito mais do que o custo que ele gera. Porque um cliente bem atendido, por mais que ele gere um custo elevado, ele vai multiplicar isso para várias outras pessoas que se tornarão clientes daquela organização também. Então a questão está restringindo demais. O custo da empresa para um cliente faz parte do valor desse cliente para a empresa? Faz. Mas a questão está afirmando, é definido como. Pode ver que lá no grupo, ó, o aluno Hugo Guedes, que é um aluno bem frequente lá no grupo Administração Total, ele questionou anteriormente dizendo que não seria, que a questão não estaria restringindo. Eu enxergo que sim, porque acompanha, vamos ler mais pausadamente. Ó, o valor de um cliente ao longo do tempo é definido como, está restringindo. Então, quer dizer, se colocasse que um dos valores a serem avaliados para julgarmos o valor de um cliente ao longo do tempo para a empresa é o custo da empresa em atender esse cliente, estaria perfeito. Mas está afirmando, é definido como? Não, essa definição ela está limítrofe, então ela precisava ter sido um pouco mais ampliada para a questão realmente ser colocada como correto. Nesse caso, questão errada. Continuando, de acordo com as pesquisas na área de marketing, há uma relação positiva entre a satisfação do cliente e a lealdade conativa dos consumidores. Gente, como o CESP dificilmente elabora provas com marketing no edital,
seria natural abordar algum assunto que a gente também não viu no decorrer aqui das aulas. E aí a gente tem 4 definições de lealdade. Não vimos, mas vamos ver agora. Existe, como a questão coloca, lealdade conativa, né, como está aqui. Existe a lealdade cognitiva, existe a lealdade afetiva e existe a lealdade, só um minutinho, perdão, cognitiva, afetiva, conativa, eu falei que existiam 4, né? E a ativa, perdão, são 4. O que ocorre? A lealdade cognitiva, ela está correlacionada à opinião que o consumidor tem sobre aquele determinado produto e ele se torna fiel ou não àquele produto de acordo com as suas próprias convicções. Né? A lealdade afetiva já está ligada a emoções. O consumidor tem uma emoção ao consumir aquele produto. Isso seria a lealdade afetiva. A lealdade conativa é quando esse consumidor compra repetidas vezes aquela marca e ele acaba comprando pela repetição. E quando a gente fala em lealdade ativa, é quando o consumidor é um defensor fiel daquela marca. Nesse caso, como a lealdade conativa é quando esse consumidor compra repetidas vezes e ele acaba comprando por repetição aquele produto ao qual ele se acostuma, a questão está afirmando que, de acordo com essas pesquisas, esse tipo de lealdade por repetição teria uma relação positiva com a satisfação do cliente. Galera, para pensar. Você faria repetidas vezes a mesma coisa se isso não te gerasse alguma satisfação? Só se for louco. Então, quer dizer, a gente só repete aquilo que é bom, né? Com exceção de quem bomba, né, na época do 1º grau, do 2º grau, quem repete de ano, aí com certeza não seria essa relação, essa lealdade conativa. Aí já não é bom. Mas, por opção, a gente só repete aquilo que é bom. Sendo assim, realmente a lealdade conativa tem uma relação de satisfação direta com o cliente. Por exemplo, na lealdade afetiva, eu diria que essa relação de satisfação já não é tão grande. Porque se eu compro por emoção, eu não fico satisfeito, eu fico encantado. Então, quer dizer, existe uma diferença em marketing no conceito de satisfação e encantamento. Satisfeito é o consumidor que tem as suas necessidades atendidas, e ponto. Encantado é aquele consumidor que tem muito além das suas necessidades satisfeitas. Quando a gente compra por repetição, por costume, a gente simplesmente tem atendido aquilo que a gente deseja, não necessariamente gerando encantamento. Por isso, nesse caso, questão correta. A lealdade conativa tem uma relação direta com a satisfação do cliente. Outra questão, de acordo com pesquisas na área de marketing, há uma relação positiva... Opa, perdão, estou repetindo. Vamos pular aqui. No marketing de relacionamento, enfatiza-se a transação de produtos ou serviços. Falamos isso repetidas vezes no aulão de véspera e no curso completo. O marketing de relacionamento, né, ou chamado Customer Relationship Management, gestão de relacionamento com clientes, coloca que o objetivo é tornar a venda supérflua. Nós vimos até isso na definição do Philip Kotler, dito em aula. Se é tornar a venda supérflua, o objetivo da organização é criar relacionamentos. Você já teve vontade de entrar numa loja que você foi muito bem atendido, mesmo sem vontade de comprar alguma coisa, apenas para ver a galera que te atendeu? Se você teve essa vontade, é porque foi criado um marketing de relacionamento. Você foi muito bem atendido, você visitaria aquela loja para rever os vendedores, o gerente que te atendeu tão bem, e como consequência dessa visita, você acabaria comprando alguma coisa. Isso é tornar a venda supérflua. Então, a ideia do marketing de relacionamento não é vender o produto, é vender o relacionamento da empresa com o consumidor. Consequentemente, óbvio, esse consumidor acabaria comprando, adquirindo algum produto ou serviço. Quando a questão fala que se enfatiza a transação de produtos ou serviços, é a troca dos produtos ou serviços que a empresa oferece pelo seu dinheiro. E o marketing de relacionamento não tem esse objetivo. Relacionamento de verdade não tem objetivo financeiro, tem objetivo afetivo. E aí, depois, acaba o cliente consumindo algum produto ou serviço em função do relacionamento criado. Nesse caso, questão errada, não enfatiza a transação de produtos ou serviços. Outra questão, uma estratégia eficaz de relacionamento com clientes pode contribuir para que as empresas identifiquem e eliminem práticas comerciais desnecessárias. Questão correta. A partir do momento que ocorre o marketing de relacionamento, esse cliente ele vai estar dentro da empresa o tempo inteiro. Eu não digo fisicamente, mas entrando em contato, emitindo sugestões, fazendo com que esse relacionamento exista. E é óbvio que num relacionamento mais duradouro com os clientes, esses clientes que já se fidelizaram vão acabar sugerindo alterações na gestão dos processos organizacionais, sugerindo inclusive que certas etapas dos processos sejam eliminadas por serem desnecessárias. Então, quando a questão coloca que uma estratégia eficaz de relacionamento
pode contribuir para que as empresas identifiquem e eliminem práticas comerciais desnecessárias, correto. E o pode deixa correto. Porque se afirmasse que o marketing de relacionamento identifica e elimina práticas comerciais desnecessárias, afirmar isso seria um erro. Porque não necessariamente possuirmos marketing de relacionamento faz com que o cliente se sinta tão livre ou a empresa abra tanto espaço para que ele venha sugerir alterações em processos organizacionais, eliminando práticas desnecessárias. Mas o pode, aqui no caso, deixa a questão correta. É uma das possibilidades do marketing de relacionamento. Questão correta. Outra questão. Com relação a ferramentas de propaganda e promoção, julgue os itens subsecutivos. O SESC adorou esse termo subsecutivos nessa prova, né, Luiz? Tinha um monte de conhecimentos bancários e aqui também marketing, né? Inédito, era subsequente. Era subsequente, enfim, mas é para poder dizer que mudou, né? O SESC gosta de lançar moda, né? Gosta. É a mesma coisa daquela palavrinha que vive caindo em prova, oh meu Deus, prescinde. Prescinde, né? Prescinde. Tem tempo que o SESC não coloca prescinde. Mas vamos lá. Questão 64. A proposição de vendas única, que é uma estratégia criativa de propaganda, consiste em se apresentar uma afirmativa genérica acerca da oferta de mercado. Galera, propaganda caiu pesado nessas 3 últimas questões de marketing, vendas e atendimento. O que seria uma proposição de vendas única? Se você interpretar o texto ao pé da letra, você acaba interpretando errado. Vamos conhecer o que é esse conceito. Vendas única não é vender apenas uma vez. A proposição de vendas única seria pegar aquela característica principal do meu produto, que é diferente dos outros produtos, um diferencial, por exemplo. Por exemplo, o LAC Concursos é o único que tem personal coach. Então, quer dizer, pegar esta característica, né, e mostrar para o mercado o quanto somos diferentes. Olha por que a questão está errada. A proposição de vendas única, que seria pegar essa principal característica e mostrar para o mercado como a gente é diferente, consiste em se apresentar uma afirmativa genérica acerca da oferta de mercado? Genérica não, gente. Específica. Né? Genérica não seria um diferencial, seria comum a todos. O erro da questão é o termo genérico. O certo seria específico. Próxima questão, e aí vamos para a nossa penúltima. As atividades promocionais são orientadas para gerar vendas de forma perene. Galera, essa é uma questão que eu acho que o SESC pode colocar qualquer um dos 2 gabaritos, ou certo ou errado, e daria para justificar os 2. Na minha opinião, eu colocaria essa questão como errada, mas vou explicar o porquê. Atividades promocionais, o que seria isso? Você vai no supermercado e tem lá alguém fazendo uma degustação de um produto, é uma atividade promocional. No supermercado tem lá um cartaz dizendo assim, promoção, somente hoje, leve já, é uma atividade promocional. As atividades promocionais, elas têm como objetivo fazer o cliente levar naquele momento o produto. É o que a gente viu no aulão de véspera e no curso completo sobre as ações de promoção de vendas. Aí o que ocorre? A questão está afirmando que as atividades promocionais são orientadas para gerar vendas de forma perene. Perene significa duradouro no tempo. Então, quer dizer, as atividades promocionais são orientadas para gerar vendas eternamente. Vamos colocar assim dessa forma. Eu colocaria errado pelo seguinte: as atividades promocionais, elas têm começo, meio e fim definidos. Eu não posso ficar fazendo degustação de um produto a vida inteira. A degustação ocorre para produtos mais novos, que as pessoas geralmente não conhecem. Eu não posso colocar a mesma promoção todos os dias na loja. Então, quer dizer, eu não colocaria que as atividades promocionais são orientadas para gerar vendas perene, de forma perene, mas para gerar vendas imediatas. Então, na minha opinião, a questão é errada. Agora, quer ver eu defender o correto se a banca colocar correto? O que o SESC poderia alegar se o gabarito fosse correto? As atividades promocionais, embora tenham começo, meio e fim definidos, precisam ocorrer sempre. Não a mesma atividade promocional. Ocorrer uma inovação, uma renovação. Hoje eu faço degustação, amanhã eu faço promoção, amanhã eu faço test drive, amanhã eu faço brindes. E aí sim eu concordaria com a questão correta. As atividades promocionais são orientadas para gerar vendas eternamente. Agora, indo ao pé da letra, mais no detalhe, mais no esmiuçamento de cada termo, as atividades promocionais precisam ser renovadas. E a ideia é vender agora, vender já. Fazer uma degustação para que você leve o produto imediatamente. Então não é de forma perene, não é duradouro no tempo. Mas se eu considerar para todo o mercado, todos os possíveis clientes, e as atividades promocionais se renovando, aí sim seria de forma perene. Eu fico com o errado. Mas se a banca considerar correto, podemos criar um recurso para defender o errado. E se a banca considerar errado e você colocou correto, podemos criar um recurso para defender o correto. Pura interpretação de texto, esse termo não foi tirado de livro nenhum, isso é criação
do próprio professor que elaborou a questão, que dá para interpretar das duas formas. Fico com o errado. E a nossa última questão, entre as funções da propaganda, inclui-se a de agregar valor às ofertas de mercado. Ainda bem que a banca colocou, inclui-se, não colocou isso como definido, como sendo a única função. Questão correta. Uma das funções da propaganda é agregar valor às ofertas de mercado. Quando você assiste na televisão uma propaganda falando sobre um produto maravilhoso, um preço maravilhoso, vem amanhã 80% de desconto, como algumas redes do varejo aí colocam, realmente para agregar valor. Você percebe que se for amanhã, aquele produto que você tanto deseja, você vai adquirir num preço menor, o que faz com que você dê mais valor a esse produto em função da economia que você está gerando. Esse é um dos objetivos da propaganda. A propaganda também tem a função de comunicar ao consumidor sobre seus próprios direitos, sobre a imagem da instituição, como a gente viu sobre relações públicas. A propaganda tem várias funções, mas uma delas realmente é agregar valor às ofertas de mercado. Essas então, galera, foram as 9 questões de marketing, vendas e atendimento. Boa parte delas nós vimos aqui no aulão de véspera, vimos aqui no curso completo no LAC Concursos. E, enfim, tenho certeza que vocês foram muito bem nessa prova, já que a gente viu boa parte de todos esses assuntos. E o restante que nós, porventura, não vimos em função da amplitude do assunto, nós certamente conseguimos interpretar com base nas aulas dadas. Essas questões, então, foram as que ficaram sob a minha responsabilidade e vamos repassar a bola aqui para o mestre Luiz Antônio. Sucesso para vocês nessa prova, galera. Vamos fazer um encerramento, professor? Vamos lá, agora. Bom, galera, então é isso aí. Grande parceiro nosso aqui, professor Endel. Tenho certeza aí, professor, que nós demos uma contribuição importante para as pessoas conquistarem seus sonhos. De peso, literalmente, né? De peso, literalmente. Mas você está emagrecendo, né? Eu estou. Poxa, olha, vou falar para você. Meu maior sonho de consumo hoje é emagrecer. Eu consegui perder 100 gramas em uma semana. Espero não encontrar. Galera, foi isso aí que a gente preparou para vocês. O restante das aulas aí de conhecimentos bancários a gente vai gravar e colocar no site. Fique com Deus, forte abraço, pode contar conosco incondicionalmente e você pode ter certeza que você não vai se arrepender. Por quê? Porque nós iremos fazer de tudo para que isso não ocorra. Valeu, meus amigos, forte abraço, tchau, tchau. Até mais, galera, tudo de bom. Existe um longo caminho entre as suas escolhas e o seu sucesso. E o que determina se você vai chegar lá ou não está em suas mãos. Com um sistema de ensino diferenciado que linka um regime de metas de estudo com um treinamento personalizado para cursos online, o lacconcursos.com.br é líder nacional em aprovações de concursos. Clique LAC e assista uma videoaula grátis. lacconcursos.com.br, o seu link para o sucesso.